Boa noite a todos. Boa noite. Josi, Dilma, Lu, boa noite. Mais uma noite de aprendizado. Simone Ito, boa noite. Sem açúcar e com amor, adoro. Dani, boa noite, Dani. Hoje o papo é quente, uma faixa etária longa, né, de 5 a 10. Então a gente tem bastante coisa para conversar. Paulo! Júlia Preciosa. Vamos ver, deixa eu chamar de novo a doutora Simone, peraí. Eu já convidei. Vamos ver. Doutora Simone, se você está me ouvindo, você precisa aceitar o convite. Ou se não, Sakura não pode participar? Por quê, gente? O que aconteceu? Vou tentar convidar de novo, doutora Simone. Vamos lá. Aqui. Convidar. Vamos lá. Tudo bom? Tudo bem, Eliane? Boa noite. Boa noite. E aí, Muito tudo bem? muito obrigada por aceitar, tudo ótimo. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Hoje o papo é sem rodeios, porque tem muita coisa para falar. É uma Sim. faixa etária, né, extensa. Então não se preocupe também de precisar cobrir tudo, porque numa live a gente não consegue. Mas antes da Ótimo. gente começar, eu vou dar dois recadinhos que eu sempre dou de praxe, as pessoas já devem até já me achando repetitiva, mas eu preciso, né, fazer isso. Um que eu sou mãe de uma criança com a síndrome, né? Então ela está dormindo agora, mas se eu precisar sair ou se ela acordar, aí você pode continuar falando, não tem problema nenhum, veja se tem alguma pergunta, fique à vontade aí até eu voltar. Até hoje tem funcionado, mas a gente nunca sabe, né? O Ótimo. segundo recadinho também é mais direcionado para as pessoas que estão assistindo e participando, que às vezes eu não consigo ler as mensagens, porque eu tenho que prestar atenção no que você está falando e também pensar nas próximas perguntas. E aí, por acaso, se eu não conseguir, podem mandar as dúvidas, né? Eu encaminho para você e aí você responde com calma, é muito melhor, tá bom? Ótimo. Certo. Antes também, o que eu faço? Eu me descrevo, porque se tiver na audiência, né, alguma pessoa com deficiência visual, aí já faz a ideia dessa descrição. Eu vou me descrever, depois você se descreve, tá? Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanho escuros, longos, estou usando olhos verdes, estou usando um óculos rosado, de aro rosado, com blusa estampada, e atrás de mim tem uma parede de tijolo, imitando tijolos e dois quadros coloridos. Agora a sua vez. Ótimo. Eu sou uma mulher oriental, cabelos longos, pretos, tô de óculos, aro marrom. Eu tô vestindo uma blusa rosa, atrás tem uma parede branca com dois quadros também, combinando. Ótimo. Então, bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos também. Obrigada por participarem. A gente já vai começar. Eu vou descrever aqui os títulos da doutora Simone Ito. Ela é pediatra, endocrinologista pediátrica,
membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, membro do Departamento Científico de Endocrinologia Pediátrica da Sociedade de Pediatria de São Paulo e médica discutidora do ambulatório de SPW do Departamento de Endocrinologia Pediátrica do Instituto da Criança do HC da Faculdade de Medicina da USP. E aí a minha primeira pergunta é, o que é uma médica discutidora? Vamos lá. Na verdade, antes de mais nada, Aliane, muito obrigada pelo convite, tá? De verdade, estou muito, muito feliz de estar participando e conseguindo bater um pouquinho de papo aqui, conversar um pouquinho sobre o assunto, né? E o ambulatório de Prader-Willi do Hospital das Clínicas se formou em 2015, né? Porque antes os pacientes com Prader-Willi eram acompanhados, mas eram acompanhados junto com as outras doenças endocrinológicas. Então, abriu o ambulatório em 2015, especializado em Prader-Willi, né? E lá tá a doutora Ruth, a Carol e eu para discutir os casos, né? Então, a gente acabou estudando muito mais no assunto, porque a gente fica toda sexta-feira conversando com nossos pacientinhos. Então, médica discutidora é porque a gente acaba acompanhando especificamente esse ambulatório. Que excelente saber, eu não conhecia esse termo de médica discutidora. E aí, a gente vai pegar um gancho, porque a estrutura das lives está sendo montada de acordo com as faixas etárias para a gente tentar cobrir até a idade adulta. Então, a gente já falou com a doutora Latif, que foi excelente a live, muito instrutiva, da faixa de 0 a 5 anos de idade. Agora a gente vai tentar cobrir de 5 a 10. Então, pegando o gancho dela, que foi o finalzinho, né? E eu sempre comecei assim, como no mundo ideal, a pessoa, o recém-nascido já tem o diagnóstico e já começa o tratamento com GH na tenra idade. Então, nesse mundo ideal, é claro que a gente sabe que existem situações distintas no Brasil. É um país muito grande, existem locais em que as pessoas, os familiares, não conseguem o acesso ao GH, ao hormônio do crescimento. A gente entende tudo isso, mas em termos de informação, a gente vai colocar aqui como se a criança já estivesse na terapia de hormônio do crescimento desde tenra idade e continuando aos 5 anos. Tá cheio de gente aqui, sua fã, doutora Simone é maravilhosa, olha, eu concordo. Ai, obrigada. E aí, minha pergunta, o hormônio do crescimento se mantém nessa faixa etária de 5 a 10 anos? Uhum, sim. Na verdade, só sim, retomando uma coisa que para tratamento de Prader-Willi, para acompanhamento do Prader-Willi, a gente sempre fala que são 4 pilares: o hormônio de crescimento, atividade física, comportamento, né, terapia comportamental e a dieta. Então, esse hormônio de crescimento é um dos pilares fundamentais do tratamento de Prader-Willi, então ele vai ficar desde assim que diagnosticar e de preferência por muito, muito tempo, né? Com certeza nessa fase do crescimento é indiscutível a necessidade do hormônio de crescimento, né? Mesmo a criança que tenha deficiência de hormônio de crescimento ou que não tenha, a gente sabe do benefício, a Latifi falou bastante dessa parte do benefício do hormônio de crescimento, continua o benefício. Agora, na primeira fase, dos 0 a 5 anos, a gente fala muito mais do cognitivo, da melhora do hormônio de crescimento no cognitivo. Depois dos 5 aos 10 anos, principalmente parte metabólica, né? Então, para manter bastante músculo, melhorar o metabolismo gasto calórico, né? Então, quando a gente tem mais músculo, a gente gasta mais caloria, a gente tem mais vitalidade, mais energia para fazer as coisas e também para manter o osso forte, né? A gente faz o pico de massa óssea até os 21 anos, então até lá a gente tem que juntar tudo de cálcio que tem direito no osso. Então, nessa fase que cresce mais é a fase que o hormônio de crescimento é mais importante também. Uhum. Então, E em que os continua assim. pais, continua, em que os pais precisam ficar atentos especificamente com relação ao hormônio? Especificamente o hormônio. Vamos lá. As únicas contraindicações mais absolutas do hormônio de crescimento é tumor ativo, diabetes descontrolado, psicose ativa, né? E. Opa, fugiu? Fugiu agora. Eu ia falar mais um. E a apneia obstrutiva grave, né? Então, são as Uhum. principais contraindicações. Então, principalmente nessa fase que começa a ter o ganho de peso, é importante a gente fazer polissonografias de tempos em tempos, ter acompanhamento com o otorrino, ver se não está tendo ronco na hora de dormir. Se for o caso, acompanhar com o médico do sono para ver se precisa de um acompanhamento extra dessa parte para a gente manter o hormônio de crescimento.
Então, assim, eu falei Uhum, de outras coisas, diabetes, tudo. Ele pode ter quando ganha muito peso, tem maior risco para diabetes? Existe. Mas a uhum, ideia nunca vai ser, então tá com diabetes, a gente vai tirar o hormônio de crescimento. Tá com diabetes, vamos tratar o diabetes e dar hormônio de crescimento. Tá com a uhum, apneia obstrutiva, vamos tratar a apneia obstrutiva para manter o hormônio de crescimento. Tá com uhum. psicose, vamos tratar a psicose para voltar ao hormônio de crescimento. Então, sempre a ideia é tentar tratar tudo que tem de contraindicação para manter e voltar para o hormônio de crescimento. Quem sabe do benefício do hormônio nessa fase é muito, muito importante. Então, a gente não pode tirar. Uhum. Essa é uma fase, né, que, por exemplo, a Valentina já está com 7, fez 7 ontem, domingo. E, Parabéns! obrigada. Então, assim, a gente percebe que é uma fase muito boa de descobertas, de conquistas, tanto na escola quanto na parte da comunicação. Novamente, cada criança é uma criança, isso varia muito. Mas a gente Uhum. percebe, na maioria das vezes, esses ganhos. A gente dá muitas risadas com que as crianças acabam falando, né? Elas se desenvolvem, podem fazer esportes, né? Podem se desenvolver fisicamente, tem a escolinha, vão passando de ano, então dão muitas alegrias. Mas também tem muita encrenca nessa fase. Então, assim, eu vou pegar o gancho da minha encrenquinha aqui. Ela tá se cutucando muito. Ela cutuca a cabeça, doutora Simone, enquanto ela está dormindo. E ela fala para mim: eu cutuquei, mamãe. E aí, essa autoescoriação, esse cutucar da pele, o que que a gente faz? Sim, é exatamente essa fase mesmo. A gente chama de skin picking, né? Essa autoescoriação, cutucar, acontece em torno de 80 a 95% dos casos. Mas não acontece no bebezinho de 1 ano, 2 anos de vida. Realmente nessa fase que começa a se mexer, já tem muito mais fôlego para brincar, para ter a vida ativa, já está na fase pré-escolar, escolar, é a fase que começa esse skin picking, né? Isso acontece principalmente nos momentos quando a mão está ociosa, né? Então, quando está no carro, não fazendo nada, quando está esperando alguma coisa, quando está deitado na cama, quando está assistindo televisão, são algumas situações que acontecem. Pior é Uhum, principalmente quando está ansiosa. Então, um aniversário chegando, provavelmente deve ter dado uma cutucadinha extra aí. uhum, Agora, na pandemia, é uma coisa que a gente escutou bastante, porque sobrou tempo e sobrou ansiedade nas crianças. Então, na pandemia, as crianças se cutucaram bastante. Os mais clássicos, os mais comuns de a gente ver de fato é na região da cabeça, né? Então, rosto e cabeça, mãos, então cutícula, roer a unha, né? E nas pernas. Então, o ralado do joelho, a picada que tomou no joelho, são coisas que cutucam bastante. Tem as formas que dá uns extras, por exemplo, que fica arrancando o cabelo, arrancando sobrancelha, também cutucar a região anal, então perto do bumbum, onde tem onde a gente faz cocô, a criança fica cutucando. São algumas coisas que podem acontecer. Daí uhum, tem dois lados para a gente ir. Primeiro a parte comportamental, né? Então primeiro ocupa a mão. Eu acho que é uma coisa muito importante. Então, massinha, elas gostam bastante de rasgar folhas, né? Ficar montando peças, são coisas que são legais para a criança ficar mexendo. Hoje em dia tem o brinquedinho de plástico bolha eterno, que você fica apertando loucamente. São uhum, brinquedos uhum, que a criança consegue se entreter bastante para tentar ocupar a mão. A outra coisa é tratamento medicamentoso. Tentaram-se vários estudos com vários medicamentos, mas o que tem mais evidência hoje em dia é o N-acetilcisteína, que a gente conhece mais como Fluimucil, marca nome comercial, que antigamente era conhecido mais como xarope para tosse. uhum, Só que no caso do Prader, a gente sabe que ele ajuda a diminuir, a modular o estímulo cerebral e ele cutuca um pouco menos. E tem estudo falando que resolveu, é, diminuiu em 100% dos casos, resolveu em 71% dos casos. Então, o N-acetilcisteína acaba sendo o principal tratamento, além do comportamental. O único uhum, cuidado que tem que ter é que ele pode ter efeito colateral, que principalmente é a parte do intestino. Então, ou pode ter uhum. sensação de empachamento, flatulência, então mais gases, ou ter diarreia também. Então, daí a gente diminui a dose e vai aumentando devagarzinho para melhorar a tolerância. Uhum. E a N-acetilcisteína é aquele pozinho do Fluimucil. E aí tem que conversar com o médico para ver a dose correta.
Exatamente. E que bom que você falou exatamente pozinho do Fluimucil, porque existem xaropes mesmo, mas o xarope tem bastante açúcar. Então a gente tenta Hum. ficar ou com comprimido efervescente, que tem menos açúcar, ou com pozinho mesmo que dilui. Que são formas que a gente tenta dar sem estar aquele suquinho doce. Uhum. A Quitutes Brasileiro da Mar, ela é de Portugal, dizendo: o meu filho está se cutucando agora porque voltou para a escola, furou o braço porque viu o verde da veia, arrancou uma pinta de nascença, rasga o rosto e arranca a unha inteira. Está bem estressante. Então, a gente também pode fazer uso, doutora Simone, de algumas barreiras físicas, né? Uhum, Talvez luva, eu já tentei touca, por exemplo, ela está de touca dormindo. uhum. Algumas estratégias, né? Ela vai, por exemplo, de meia calça para a escola, para não cutucar as pernas. Uhum. Tem alguns estudos realmente falando, né? Na verdade, de estudo chegou a ter outras medicações que diminuem a ansiedade ou diminuem o impulso, e também teve barreiras físicas de unta a criança de Bepantol que vai ficar todo melecado, a criança não consegue cutucar. Teve tipo de luva, a gente fala bastante de bandagens para atrapagem. Só que, principalmente criança que tem muita ansiedade, acaba tirando, né? Então, Uhum, não é tão eficiente. Então, teve estudos que tentaram fazer isso e, assim, viram que não ajuda tanto. É mais uma barreira, então, quanto mais barreiras, melhor, né? Eu uhum, acho que não uhum, atrapalha de forma alguma, mas em algumas situações é difícil contar só com isso. uhum. É importante também o medicamento para tentar ajudar, porque isso é uma questão tão. A gente estou vendo muitos comentários aqui. A Sara está com 8 anos, está demais as cutucações, no caso dela são pernas e braços. Isso é uma coisa que incomoda, e vou falar por mim, né, como mãe, eu me sinto muito frustrada, porque não importa o que eu diga, porque eu acredito que eles tenham alguma recompensa prazerosa. Porque a Valentina já verbalizou isso, ela falou: eu gosto, mamãe. Então, como você vai Uhum. parar de fazer uma coisa que gosta, né? E aí é ruim, porque isso acaba dificultando a socialização na escola. São cenas em que os amiguinhos dos colegas da escola não estão acostumados a ver, até sair sangue da pele. É uma situação muito chata, são as encrencas que eu falo dessa faixa etária. Tem algum exame que se faça para a gente ver algum nível no sangue relacionado a isso ou não? Não, infelizmente não tem nenhum exame para quantificar, né, exatamente o que aconteceu. A gente sabe que de fato tem uma modulação cerebral, um estímulo extra, né? Hum, Mas também, assim, é importante lembrar que, assim, quando a gente fala de SPW, teve alguma coisa na genética lá atrás que fez com que toda a formação da criança fosse diferente, inclusive o cérebro, né? Então, assim, o cérebro da criança com SPW funciona um pouco diferente. Então, a nossa lógica nem sempre funciona. Então, é ruim falar isso, mas é bom no sentido de não se culpe, porque assim, não se frustre, porque a nossa régua, a nossa medida não é o que funciona para eles. A gente tem que entender o lado deles, talvez colocar o nosso conceito, o que a gente acha que é o certo e empurrar, talvez nem sempre funcione. Então, só para entender por que eles fazem isso. Primeiro ponto, que eles têm menos limiar à dor, ou seja, eles toleram mais a dor. Sentem menos dor. A gente, quando começa a cutucar e dói, a gente para. A gente tem um paciente no ambulatório que começou a cutucar sua cutícula, começou a arrancar e pegou o alicate e virou a unha. Né? Chegou a esse nível de cutucar porque ele não sentia tanta dor, ele sente alguma. Né? Não é que ele não sinta, mas ele tolera bem essa dor. Né? Então, primeiro esse ponto. Segundo, quem nunca, quem nunca tirou a casquinha do sol? Aquele no fim de verão que a gente vai tirando. Todo mundo tem uma vontadezinha, mas a gente inibe essa vontade, porque eu sei que se eu fizer, eu vou me machucar. Se eu fizer, minha mãe vai ficar brava. Se eu fizer, vai ficar feio. Mas a criança com Prader, a formação da criança com Prader, muitas vezes o cérebro tem menos inibição e tem mais impulso. Então a vontade de fazer é muito maior e essa inibição de eu não posso fazer por isso, eu não posso porque tem consequências, acaba ficando para segundo plano. Então é muito difícil a gente cobrar da criança com SPW isso também, porque muitas vezes ele sabe. Eu tenho certeza que a Valentina se sente culpada. Ela vem com a carinha de, ixi, mãe, fiz caca.
né? Que ela sabe que fez errado, ela sabe o que é certo, o que não pode ser feito, ela sabe que vai ter consequência, mas a vontade é muito grande. E por isso que ela se cutuca, né? Então, é um pouco difícil também de ficar só brigando e cobrando isso, porque o cérebro dela tem um pouco mais de dificuldade nessa inibição. Então, por isso que eu acho que, assim, são várias coisas que tem que fazer. Primeiro, entender por que está acontecendo. Alguns momentos que eu sei que vai acontecer mais, a gente se antecipa. Eu sei que se ela fica, tipo, à noite dormindo e tal, acontece. Então, de noite eu vou colocar a touca. Ah, quando vai começar a escola, ela fica estressada, na escola eu vou colocar meia calça. Ah, eu vou avisar a professora. Então, se antecipar algumas situações que eu sei que vai acontecer e tentar colocar uma barreira, eu acho que é uma possibilidade sim também. Saber que alguns momentos de ansiedade piora, então a gente tentar tratar essa parte da ansiedade, conversar, toda essa parte antes. E junto, sempre a parte da medicação, eu acho que ajuda também, né? Porque só é difícil contar com a força de vontade, porque vontade ela tem, mas é muito difícil para ela. Olha, muito importante isso que você disse sobre o desejo, o impulso e a restrição, a censura, o controle. E aí eu vou para uma encrenca bem braba que eu acho, são as crises de raiva. Crises que a gente fica perdida porque qualquer coisa pode deflagrar, você precisa viver. Novamente, eu falo por mim aqui. Talvez Uhum. alguma outra mãe, pai, família se sinta representado, mas a gente parece que vive num mundo, numa situação encenada, em algo que não é natural. Porque tudo que for dito de maneira espontânea pode ou não desencadear algum mal entendido que leva a uma crise de raiva. E as crises, assim, acabam se tornando muito grandes para um motivo pequeno. E as coisas que eu escuto são coisas assim muito fortes, graves, raivosas, e além de gritos, choros e batidas, derruba tudo no chão. Derruba Uhum. coisas. Então pode aí falar, tem seu tempo, porque o comportamento nessa fasezinha, doutora. Uhum. Sim. É que realmente é uma fase que ela já, diferente da fase da Latife, que ela tinha falado de 0 a 5 anos, é uma fase que já consegue expressar sentimentos, já sabe o que gosta, o que não gosta, já entende, às vezes, algumas coisas que ela não quer entender, de repente a gente fala algum não, ela já entende muito bem aquele não, né? Ou de repente a gente fala em códigos, os pais falando em códigos para falar que não vai para casa da avó que ela queria ir, ela já começa a entender, né? Então já é uma fase um pouco mais difícil, faz parte do desenvolvimento porque ela faz parte do ganho que ela teve também, né? É uma Uhum. conquista e o desafio ao mesmo tempo. E não tem receita de bolo. Essa parte é uma parte infelizmente difícil, porque realmente não tem, cada criança é uma criança, cada uma reage de um jeito e a gente tem que ir lidando com o que fica mais fácil para cada criança. O mais importante para a gente entender é saber que essa parte do impulso e da inibição é uma coisa bastante difícil e que elas também têm um pouco mais de dificuldade de digerir a frustração. Um não é chato para todo mundo, para a gente também é. Mas ou a gente argumenta, do tipo, não, mas não por quê? Né? O que está acontecendo? Barganha, né? E a gente tenta entender e digerir. Mas todo esse processo de tentar entender, tentar barganhar, para ela não consegue. E a primeira coisa que acontece é por que não jogar tudo no chão e pular e fazer a birra, né? Então muitas vezes acaba todo esse barganhar acaba perdendo, acaba vindo só o momento da explosão. Mas a gente precisa, primeiro, já antecipar o que vai acontecer. O que você disse de estou encenando é porque você já vai pensando em todas as possibilidades que pode acontecer. Você sabe que se eu falar isso, pode acontecer isso. Se eu falar isso, pode acontecer isso. Então eu vou falar desse jeito que vai ter menos problemas, né? Então, infelizmente, isso é uma boa tática porque a gente vai é, antecipar o que eu sei que ela vai ficar chateada, né? Então, primeiro, antecipar. Aconteceu alguma coisa, a gente ter uma consequência com isso e tentar sempre moldar o ato dela com essa consequência. Eu tô meio que falando bem abstrato, um pouco mais difícil, mas a ideia é
poxa, toda vez que eu falo um não pra ela e ela se joga no chão e eu vou lá e, tipo, pego, acolho, converso com ela e ela consegue o que ela quer, ela sempre vai fazer cada vez mais birras. Então, se ela fez uma birra, não conseguiu, eu falei um não, ela ficou brava, fez uma birra e ela começou a se jogar no chão e ela não conseguir o que quer, a próxima vez talvez ela faça um pouco menos de birra. Fez sentido? Não, eu acho que eu falei, mas meio que voltei para o mesmo lugar. E nisso, se baseia um pouquinho. Eu acho que toda vez que eu converso com os pacientes, não tenho formação de psiquiatra e nem de psicólogo, então são algumas formações de pediatria que eu acabo trazendo para cá. Mas a primeira coisa que eu uso bastante é a disciplina positiva, porque o entendimento da criança com a palavra não é muito difícil. Então, em vez de falar um não faça isso ou não vai ter aquilo, muitas vezes mostrar o outro lado. Vamos brincar de outra coisa? Porque o celular da mamãe agora a mamãe precisa trabalhar. Vamos fazer tal coisa? Porque isso eu realmente preciso agora. Né? Então, tentar sempre, em vez de falar não pega no meu celular, não é para fazer isso, tentar sempre falar o outro lado. Sempre prever algumas coisas. Se eu sei que toda vez que eu vou no shopping ela vai fazer uma birra no, no centro de comidas, por exemplo, eu já não vou levar mais para o shopping. Vamos fazer alguma coisa alternativa. Então, sempre prevenha o que vai acontecer, antecipe as birras para evitar. Doutora Simone, eu acho que ela me chamou. Pode continuar falando sobre isso, se você tiver mais esse gancho. Se não, eu vou deixar aqui essa diferença, ela abriu a porta, a diferença entre puberdade e pubarca. Eu já Ótimo, volto, vou tentar. certo. Então, uma coisa só também que a gente vê bastante, isso se vem também da terapia ABA, são terapias que a gente pode procurar aqui no Brasil também, que ajuda um pouquinho a moldar um pouquinho essa atitude dela. Outra coisa que a gente vê bastante nos pacientes com Prader, que eles gostam bastante de rotina, eles querem que sempre seja do mesmo jeito, muitas vezes tem um ritual certinho que eles gostam de fazer as coisas naquele ritmo. E quando a coisa foge do lugar, ou foge do jeito que ele esperava, eles fazem uma birra muito intensa, né? Então, assim, ter uma rotina ajuda a ter menos birra no dia a dia. Mas a gente começar desde pequenininho, começar a ensinar a fazer a mudança de comportamento, como que eu posso falar? Em inglês a gente fala de task switching. Então a gente tentar mudar a atividade. A gente vai começar ver. Ai, pera, desculpa, vamos lá. A ideia, na verdade, de tentar mudar um pouquinho e não causar birras. Então, se a gente sempre vai para a escola no mesmo caminho, de vez em quando mudar o caminho e mostrar para ela que se sair dessa rotina não é o fim do mundo. Então, é importante a gente treinando de pouquinho em pouquinho algumas coisas que vai frustrando ela de pouquinho em pouquinho para treinar a ela lidar com a frustração. Eu acho que é uma coisa importante também. E em último caso, tá? Acaba sendo em último caso, também tem a possibilidade de medicamentos, né? Isso precisa ser conversado com psiquiatra, com psicólogo, acaba fugindo um pouquinho da alçada do endócrino, porém, em alguns casos, pode e precisa se medicar quando tem o risco a criança, o risco as outras crianças, então ela está se batendo, se machucando, ou batendo os amiguinhos, mordendo, ou de repente ele não está conseguindo viver em sociedade, ele está na escola, ele não está conseguindo ter um momento de prazer com os outros coleguinhas, talvez precise de medicação e precisa de uma orientação de um psiquiatra ou psicóloga. A única coisa que eu peço assim de cuidado é que a metabolização da criança com Prader pode ser diferente de outras crianças, então a medicação psicotrópica, todos os medicamentos psiquiátricos precisam ser começados devagar e subir, começado baixo e subir devagar, né? Então não é para começar com doses altas e não é para ficar, não funcionou, aumenta o próximo, vai para o próximo, aumenta. Isso pode ter malefício para a criança. Então sempre vai devagar nas medicações psicotrópicas. Eu acho que da parte de humor é mais isso. Uhum. Eu não sei se você chegou a falar, mas tem assim uma idade para começar ou depende mesmo do comportamento desse risco à própria criança? Porque assim, eu tento evitar, né? A gente fica empurrando, empurrando. Uhum. É de criança para criança. Infelizmente Uhum. não tem uma idade e não tem uma idade que é segura, também não tem uma idade que a partir daqui sempre vai precisar.
E também, assim, a gente sabe que no Prader, primeiro que Prader, a gente fala, tipo, num grupo só, mas são muito diferentes. Só que Uhum. dentro do Prader também a gente tem alguns tipos genéticos, né? Que tem a deleção, tem a dissomia uniparental materna e tem o defeito de imprinting. E nesses casos, a gente sabe que quem tem a dissomia uniparental materna ou o defeito de imprinting tem um pouco mais de tendência de ser um pouco mais geniosa ou de ter comportamento um pouco mais difíceis que talvez precise, tem mais chance de precisar de medicamentos. Não Uhum. obrigatoriamente que todo mundo que tem dissomia vai precisar de medicamento e não significa que quem tem depressão não vai precisar de medicamento. Mas um pouquinho de divisão a gente sabe que tem uma tendênciazinha um para outro. Uhum. Vamos passar, então, por causa da hora, que a gente tem muitas coisas para falar, tem uma listinha aqui, tá recheada. Para essa, a doutora Latife já falou também, mas eu Uhum, gostaria de fixar mais essa diferença de puberdade e pubarca, porque nessa fase a gente pode ver sintomas, inclusive eu sempre puxo o gancho para a Vale, né? A Valentina já uhum. fez ultrassonografia de ovário, então a doutora Latife sempre acompanha e tudo, aí eu queria que você desse uma explicação dessa diferença e o que pode acontecer durante essa faixa etária com relação a isso, assim, desenvolvimento sexual, até as ideias sobre sexo ou sexualidade, não sei, né? Porque uma coisa independe da outra, mas é uma questão, né, que está no mundo. Uhum, certo. Vamos lá, na verdade a puberdade de pubarca nas crianças com Prader pode ser tudo, né? Pode ser desde atrasado, precoce, misto, pode começar e não terminar, então é uma bagunça. Então vamos falar um pouquinho a idade, né? Então as meninas a partir de 8 anos e os meninos a partir de 9 anos pode ter tanto a pubarca como a puberdade. São duas coisas diferentes, né? Então a pubarca é o órgão adrenal, é um órgão que causa estimula tudo isso e que geralmente causa odor axilar, espinhas no rosto e pelinhos. Isso não significa nada que ela vai menstruar ou que de repente vai ter ereção, é um órgão à parte, né? Isso pode acontecer 8 anos as meninas, 9 anos os meninos, mas só que no caso de Prader pode acontecer antes também, né? Isso, a princípio, não tem tratamento, a menos que esteja muito, muito cedo. Então, quando tem 3 anos, 2 anos, a gente precisa investigar se não tem nenhuma outra doença junto com essa pubarca. Mas grande parte das vezes acontece e não tem nenhuma repercussão. Uhum, Daí tem a parte da puberdade. A puberdade é no caso das meninas começar a ter mama, o útero e o ovário crescer para no futuro menstruar. No caso dos meninos, tem a mudança da genitália, né, que começa a aumentar o tamanho do pipi, começa a ficar com o testículo maior, começa a ficar com o aspecto de genitália de homem, né? Além de ficar uhum, com gogó, bigode, barba, tudo isso. Isso pode acontecer nas meninas a partir de 8 anos, nos meninos a partir de 9. Se acontece antes de 8 anos, 9 anos, essa idade, a gente precisa tratar, tá? Por que precisar tratar? Porque pode acontecer, tem um genezinho que ele fica do lado do gene do Prader e que quando a deleção pega um pouquinho mais, também pode ter puberdade precoce. Então, geneticamente faz sentido, pode acontecer. Aconteceu, a gente tem que tratar, por quê? Isso tem, tudo tem um tempo certo de acontecer. Se a puberdade acontece muito cedo, a criança também pode tanto menstruar muito cedo, como também parar de crescer mais cedo. E não é o que a uhum, gente gostaria. A gente quer que ela menstrue lá pelos 11 anos, 12 anos e que cresça as meninas até 14 anos, os meninos até os 16 anos. Então, por isso que a gente acaba bloqueando a puberdade em alguns casos. uhum, Da questão da sexualidade. Uma coisa não obrigatoriamente está relacionada com outra. A adolescência vem para todo mundo, né? E não obrigatoriamente eu tenho que produzir estrógeno, tenho que produzir testosterona para ter algum interesse, né, no sexo oposto ou no mesmo sexo, né? Então essa parte da sexualidade realmente independe. E muitas vezes as crianças com Prader a gente vê que não tem uma ideia tão certa do que eles estão falando. Mas grande parte das vezes eles querem fazer parte do grupo, então eles querem ter uhum, o mesmo relacionamento que o papai e mamãe têm, a mesma coisa que ele viu na novela ou na série que ele assistiu, ou ele ouviu que o amiguinho tem uma namoradinha, então ele também quer ter uma namoradinha. Então muitas vezes eles falam bastante de eu quero ter uma namorada, eu vou querer casar, eu vou ter um filho, e mamãe, você vai ser vovó, né? Muitas vezes eles falam até aí. É até desesperador a gente ouvir tudo isso, mas muitas vezes eles não têm
ideia certa do que, como faz para ter filho, como, o que é um namorar. Muitas vezes um namorar é ter alguém junto para ficar nos momentos, como se fosse um amigo, mas um amigo melhor amigo. Uhum. Então, muitas vezes eles vão falar tudo isso e é importante a gente ouvir com cuidado o que eles têm para falar, porque muitas vezes eles podem, de fato, só estar falando coisas abstratas, às vezes eles podem ter dúvidas mais pontuais, ou às vezes, de fato, eles podem ter ideia do que está acontecendo, né? Então, é importante a gente, desde cedo, conversar no ritmo, no entendimento deles, o que pode, o que não pode ser feito, o que tem que tomar cuidado. Então, não é para se expor, né? Então, quando vai ter namoradinho, vai vir em casa, a gente vai ficar de olho, vai assistir televisão junto, a gente conversa junto, mas que precisa tomar cuidado que existe partes íntimas, que isso não pode ser exposto. Então, esse tipo de conversa é importante ser feito, não é porque eu não sei o quanto ele vai entender que eu não nem sequer vou falar. Escuta o que o filho tem para falar para ver o que precisa ser falado ou não no momento certo. Isso pode ser que seja uma conversa que só venha com 15 anos, talvez seja uma conversa que com 10 anos a gente precisa já ter. Uhum. Então, a sexualidade é muito de cada um, depende de criança. Tem crianças que acabam sendo bem criancinhas até os 20 anos, tem crianças que já têm umas ideias um pouco além do que a gente espera para nossos filhos. Eu não sei se é comum você ouvir isso, assim, mas a Valentina, ela gosta muito de bonecas, muito. Ela faz até Uhum. coleção, assim, ela quer sempre ganhar. E ela diz que ela quer ter neném. Uhum. Você escuta isso no consultório? É É. muito, muito comum. Geralmente as crianças com a síndrome, a gente vê bastante que elas se interessam, tem bastante relação com as pessoas mais velhas, com adultos, eles Uhum. gostam bastante de brincar, nem tanto com as crianças da mesma idade e bastante com crianças menores. Na verdade, crianças que elas possam cuidar, outro ser que possa cuidar. Provavelmente deve ter um pouquinho do que a mãe faz com ela, ela quer fazer com o outro. Então, quer ter um cachorrinho, quer ter uma criancinha, quer ter um bebê, né? Então, no ambulatório que a gente tem, basicamente assim, sempre tem alguém com boneca no colo. Uhum. É uma coisa muito comum. E muitas vezes não é o nenê que ela quer gestar, ela quer ter uma criança para cuidar. É um pouco diferente. Então, muitas vezes, sobrinho, sobrinha já é suficiente para elas para brincar, né? Para ter Uhum. algum ser para ela poder cuidar junto. Então, eu acho que, assim, o querer ter nenê provavelmente é mais nesse sentido. Ela disse que quer ter vários, 3 meninos e 3 meninas. Aí eu rio, brinco, né? Porque eles também, eu acho, respondem muito bem ao humor, né? Ao humor Uhum. meio assim, pastelão. Eu falo, pelo amor de Deus, mas vai ser, como é que vai dar muito trabalho? Aí ela ri, a Bessa, ela fala, como é que eu vou carregar tanto carrinho? Eu falei, e aí? Eu posso te ajudar, mas como? Sabe? Então tem essa Uhum. parte do comportamento também, de um pouco da fantasia e do tudo, e dessa resposta ao humor que acaba diluindo um pouco a situação tensa. Eu tento fazer isso muito, né? Mas assim, a mãe precisa estar muito bem sempre, né? É uma coisa pra gente. A mãe, o pai, É. quem cuida, assim, direto, o cuidador primário, direto, a gente tem que ter uma Uhum. carga muito grande de cuidado para pessoas que têm questões mentais, né? Então, a gente não tem treinamento. É uma Uhum. responsabilidade muito grande. É. Vamos falar da Uhum. parte agora multidisciplinar, assim. É, dentista, dentinhos, o que a gente precisa ver? Uhum, vamos lá. Na questão do dentinho, a gente sabe que criança que tem Prader tem mais chance de cáries, porque elas têm menos saliva, a saliva costuma ser mais viscosa, né? Ela tem um pouco mais de hipotonia de rosto, então a língua também se mexe um pouco menos para ir limpando. Geralmente o rosto é um pouco mais estreito, né? Então os dentes podem ficar mais acavalados, o que dificulta também a escovação dos dentes. E a questão de. Muitas vezes tem crianças que gostam de ficar comendo várias vezes, ou se come escondido, também a gente não consegue pegar para tipo, escovar os dentes sempre depois. Então, por causa disso, eles podem ter um pouco mais de risco de cárie. Então, é Uhum. importante a gente sempre ir escovando os dentes das crianças e, de tempos em tempos, vale a pena passar no dentista,
para fazer uma checagem, se não tem nenhuma cárie, se não tem nada para fazer de procedimento. Importante também, criança com Prader é muito importante, isso para todas as crianças, mas eu acho que no Prader mais ainda, fio dental. Por causa dessa questão que como tem o rosto mais estreitinho, a boca é um pouquinho menorzinha, o dente acavala muito um em cima do outro, a escova de dente nem sempre dá conta. Então o fio dental é extremamente importante para evitar as cáries. As cáries. Oftalmologista. Tem uma lista que estou ticando. Oftalmologista, nem toda criança precisa, mas alguns podem precisar, né? Nessa fase, é uma fase que a gente começa a ver bastante estrabismo, então o olho fica um mais para dentro, outro para fora, principalmente quando está com sono, quando está concentrado em alguma coisa, o olho entra, né? Nem sempre precisa de tratamento, isso acontece porque é questão de musculatura, e a musculatura nem sempre ele vai desenvolver os dois do mesmo jeito, um pode começar, outro desenvolve depois, né? Mas se tem casos de estrabismo, é importante acompanhar com o oftalmo para ver se precisa ou não usar tampão, né? E tem alguns casos também de ter nistagmo, que é a pupila ficar dando uma tremidinha, principalmente quando tenta fixar. Então isso também precisa de um acompanhamento de um oftalmo. Uhum. E as terapias, né? Fono, físio, TO, essas questões. Então, essa parte é a parte que a gente fala do mundo ideal. É. Gostaria que todo mundo tivesse fisiofono TO nessa fase também, né? Então, não é que, parou de engasgar, desencana da fono. Tá engolindo, tá mastigando, não precisa mais de fono, não. Físio, tá se mexendo o braço, desencana. Então, na verdade, não é verdade. Eles precisam de todas as terapias por muito tempo. A fono, principalmente as crianças com Prader, a gente vê que tem a fala mais atrasada, uma fala um pouco mais empastada, um pouco mais difícil de entender, né? Então, tem crianças que começam a falar de fato palavras mais tranquilas de entender, de fato, não só a mãe entende, todo mundo entende, lá pelos 3, 4 anos ou até um pouco mais para frente. E mesmo assim, tem algumas palavras que são mais difíceis. Então, o fono é importante para continuar mantendo essa mobilidade, procurar melhorar a dicção da criança. A físio, porque nessa fase pode acontecer também a escoliose, então a coluna torta, Hum. por falta de tônus no tronco, né? Então, se tiver um pouco menos força nesse tronco, a coluna, em vez de crescer reta, ele cresce um pouco mais tortinha. Nessa situação, a físio é muito importante para manter a postura da criança, melhorar o tônus onde falta, para conseguir crescer adequadamente. E, por último, terapia ocupacional é muito importante nessa fase porque é a fase da independência. Então, elas precisam de ajuda para saber fazer os autocuidados, abotoar a roupa, colocar os sapatos, zíper, da alimentação, de autohigiene também. E outras coisas também de como conviver na escola. Então, esse tipo de coisa ajuda bastante com a terapia ocupacional. Então, precisa muitas vezes convênio dá alta nessa fase, porque a criança está andando correndo, então não precisa de nada disso na ideia delas, mas Uhum. tente insistir porque é importante nessa fase também todas essas terapias. Você mencionou a escoliose, os problemas da coluna, eu ia perguntar sobre o ortopedista, mas o ortopedista, ele vê basicamente isso ou tem alguma outra questão das crianças com a síndrome? Principalmente acaba sendo a escoliose porque é Escoliose. muito prevalente, né? Porém, a gente sabe que os ligamentos das crianças com Prader podem ser um pouco mais frouxos, principalmente o joelhinho fica mais para dentro e faz a perninha em X. Elas acabam tendo mais chance de luxação por realmente pela questão da frouxidão ligamentar. O ligamento é onde ficam as articulações e fecha o lugar para ele só fazer movimento no lugar certo, de repente para ele não virar onde não deve, né? Então, tem mais chance de machucar por causa desse tipo de frouxidão, então, muitas vezes, principalmente no pezinho, eles precisam de acompanhamento também. Também. Gastroenterologista, você acha uma questão muito importante, muito perigosa, inclusive faço aqui a propaganda do nosso livreto Alertas Médicos, que as pessoas podem fazer o download diretamente do site e lá atrás tem como se fosse um fluxograma dessa parte gastroenterológica, não vou saber falar isso, meu Deus do céu. Uhum. Enfim, as questões gastrointestinais ali, que são sérias, né? Uhum, sim. É,
o acompanhamento nem sempre é mandatório, mas saber que tem problemas gastroenterológicos é importante, né? Então, nos casos pacientes com SPW, nem sempre eles conseguem vomitar ou têm mais dificuldade de vomitar. Vômito não é uma coisa muito comum. Então, muitas vezes eles podem comer algo que fez mal para eles, não conseguir vomitar, ou de repente tá machucando o estômago, fazendo muitas vezes até alguma parte que não está indo sangue, machucando realmente com risco de sangrar, ele não consegue vomitar, né? Então, quando a criança é comprada, ele vomita, é importante correr pronto-socorro e investigar, pelo menos ter uma avaliação médica para ter certeza que está tudo bem. O maior medo de todo médico que lida com o Prader-Willi é a necrose gástrica. O que é a necrose? É quando a gente come, assim, na verdade pode ter vários motivos, desculpa. Mas a ideia é, tem alguma parte do estômago que não consegue ir sangue suficiente, uma partezinha morre e perfura. Então tudo que tem no estômago ele pode vazar para fora, né? Então esse é o maior medo que a gente tem. Então criança com Prader comeu bastante e começou a reclamar de dor, precisa passar no pronto-socorro, porque como a gente falou que ele tem mais tolerância à dor, quando a criança com Prader fala de dor abdominal, precisa ir no pronto-socorro, precisa fazer ultrassom, precisa investigar. Pode ser que não seja nada, que bom, espero que seja nada mesmo, mas pode acontecer de estar tendo alguma coisa grave e a gente não está vendo, porque Uhum, ela não vai ficar vomitando loucamente como outra criança faria, né? Então esse é uhum, um cuidado importante. Outra coisa assim, daí um pouco mais comum, a gente sabe que 40% dos pacientes com Prader pode ter constipação, cocô mais preso, né? Porque, não sei se a Valentina é assim, mas as crianças com Prader têm um pouco de dificuldade de tomar água. Não, ela Ah, toma é? água? Ah, é? Não, 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 não. Eu pensei que fosse da constipação. Não, Ah, o não. cocôzinho da Valentina é maravilhoso. Agora, a Ai, água não. A água não. A água aqui é uma luta. água é difícil para todos os Praders. Nossa. É a luta de todo mundo. Mas então, também por causa disso, eles podem ter o cocô um pouco mais, o intestino mais preguiçoso, porque tem a questão da musculatura também, mas também porque eles podem tomar menos água, o cocô ficar mais duro. Dependendo, a gente Uhum. tem que ter um acompanhamento para tentar manter esse intestino funcionando melhor. Uhum. É, eu acho muito importante, porque às vezes a gente tem nos grupos de mães, né, nos comentários dizendo, o meu filho está com a barriga muito inchada, está reclamando de dor. Aí a gente sempre fala, tem todas as mães dão algum tipo de sugestão, mas eu sempre falo, olha, leva ao pronto-socorro e leva o folheto, o livreto dos alertas, porque lá está falando sobre isso, né? E pode ser, Uhum, como você falou, pode não ser nada grave, ótimo, mas pode ser alguma uhum. coisa que precise de uma intervenção mais especializada, né? E a parte de nutrição, doutora? Então, nutrição é um capítulo à parte que vai dar, tipo, umas 3 lives seguidas, né? Mas uma coisa importante é que é uma fase, a partir de 5 anos, que as crianças começam a ter mais fome, né? Então, o interesse por comida, muitas vezes a gente tem desde pequenininho, desde 1 ano, 2 anos, a gente percebe que interesse por comida tem. Mas uma fome intensa de ficar pedindo comida várias vezes por dia acontece principalmente a partir de 5 anos e a perda de saciedade, a polifagia de fato, principalmente mais ou menos com 8 anos, né? Então, é uma fase mais crítica da nutrição, é uma fase mais crítica de controle de acesso ao alimento, né? Uhum, É uma fase que a gente não faz uma restrição alimentar de falar não é para comer nada, não é para tirar todo o carboidrato, não é isso. Mas a gente tenta fazer um limite do tipo, você pode comer, mas a gente vai comer nos horários certos, a quantidade certa, a quantidade que a mamãe falou, vai ser isso só. E tentar evitar todas as guloseimas nessa fase, porque qualquer coisa engorda, né? Então, sucos, biscoitos, bolachas realmente têm que tentar ser evitados ao máximo. Tentar ficar com alimentação saudável e ter um acompanhamento com o nutricionista. Porque essa uhum, fase a gente vê conforme o peso, conforme a idade, a gente vai vendo quantas calorias a criança precisa ingerir por dia e a gente vai fazendo o uhum, cálculo certinho do que ela precisa comer. Então, é uma fase que precisa, não dá para fazer uma dieta saudável habitual que a gente vê tipo na internet. A gente precisa ter um acompanhamento, alguém que te oriente certinho de o que deve, uhum. o que não deve, se está excedendo em quantidade ou não e qualidade também.
Uhum. E eu percebo também que tudo se torna um hábito. Então, se você insere uma guloseima em determinada hora, o que eu vejo é, Valentina, mas você me deu aquele dia, então tem aí ainda. Então, eles gravam toda essa rotina da alimentação. Então, qualquer escorregada, assim, né, uma coisa diferente, um picolé diferente. Hoje é dia de picolé? Hoje é dia de pipoca? Hoje eu falei, não, não é dia. Ela, como é que você sabe que não é dia? Eu falei, eu sei porque eu estou vendo aqui no calendário. Então ela aceita, Sim. não sei até quando vai aceitar. Otorrino, doutora Simone. Uhum. Vamos lá. O torrino vai na parte também do hormônio de crescimento, né? Que quando usa hormônio de crescimento tem maior chance de apneia obstrutiva do sono. E o que vem essa apneia obstrutiva do sono? É quando aumenta a adenoide amígdala e quando a gente vai dormir, a criança não consegue respirar tão bem, ronca para dormir, turbilhona todo o ar para respirar, né? Então, nesses casos, precisa de um acompanhamento com otorrino para tirar a adenoide amígdala para conseguir passar o ar tranquilamente, né? Isso Uhum, com ou sem o uso do hormônio de crescimento, mas quem usa hormônio de crescimento precisa de um acompanhamento até um pouco mais intenso, porque a gente sabe que o hormônio de crescimento pode aumentar mais a adenoide e a amígdala. E, então, principalmente a avaliação do otorrino ou a polissono. Muitas vezes a gente, nem sempre quando a gente consegue polissono com facilidade, a gente acaba fazendo ou um ou outro. uhum. Quais exames a gente precisa ficar atento em fazer, assim, com uma certa periodicidade? Que você pudesse destacar, sei lá, três importantes. Aí precisa ser bastante individualizado, então é um pouco difícil, mas é de caso a caso, né? Então, se tiver acima do peso nessa fase, a gente vai checar exames para o excesso de peso. Então, a parte do colesterol, a parte da diabetes, né? Então, essa parte. Ultrassom de abdômen para ver se não está com gordura no fígado, são coisas que a gente precisa checar. Se está Uhum, usando hormônio de crescimento, precisa fazer polissonografia anualmente, ou pelo menos uma avaliação com otorrino para ter certeza que está respirando super bem, né? Precisa checar hormônios como IGF-1 para ver que a dose do hormônio de crescimento está adequada ou não, porque precisa de ajuste, né? Quem usa hormônio de crescimento ou quem não usa hormônio de crescimento precisa checar tireoide também, porque 25% dos casos de SPW pode ter hipotireoidismo. Então, a falta de uhum, função do tireoide. Quem usa hormônio de crescimento tem maior chance, então a gente acaba acompanhando um pouquinho mais. É, da parte na fase, bem na parte da puberdade, se começar a ter cheirinho debaixo do braço, se começar a ter espinhas, pelinhos, a gente precisa investigar esse órgão chamado adrenal. Se começar um pouco de mama, se começar a mudar o formatinho do pipi, precisa coletar exames para checar a puberdade. Então, se começar a ter escoliose, precisa fazer raio de coluna, então acaba sendo, se isso, tem que fazer isso, se isso, tem uhum, que fazer aquilo. Mas é uhum, uma fase que a gente precisa conversar e checar tudo para ver quais são os fatores de risco, para ver o que precisa ser investigado. uhum. É uma fase muito rica, né? É uma fase de muitas possibilidades, de um crescimento importante. Então, por isso é que Uhum, eu gostaria de chamar a atenção para isso, né? Perguntando sobre essas questões. E é claro que uhum, cada criança, é uma questão individualizada. Eu vou comentar aqui algumas perguntas, uhum. mas de maneira assim rápida. Quais são os sintomas de psicose? Eu não sei se você gostaria de entrar um pouco nesse assunto. Hum, Vamos lá. A questão da psicose realmente acaba sendo um pouco fora da minha área, então eu vou ter que ser, infelizmente, superficial, tá? O faz de contas muitas vezes acontece, amigo imaginário muitas vezes acontece. Isso não é psicose, né? Mas muitas vezes quando a criança fala que ouve vozes, que tem alguém mandando ela, são tipo de alucinações que faz parte da psicose. Então, ela está enxergando coisas que não está acontecendo. Então, não é uma história de faz de conta que ela fala, ah, não, daí aqui, essa boneca é a mamãe, essa é uma história. Outra coisa fala, não, não, mas o fulaninho tá falando para eu bater no cachorro. Isso é outra história, né? Então, Uhum, quando tem alucinações, principalmente auditivas ou visuais, a gente tem que pensar em psicose. uhum. A Adriane, ela colocou aqui, o endócrino do meu filho nunca passou o GH. Ele tem 5 anos.
Devo mudar de médico? Então, a gente precisa só saber por que que ele não deu GH, né? Então, por quê? Se de repente ele pensou que, putz, está com bastante ronco, tem risco de risco maior, se eu entrar com hormônio de crescimento, tem risco de morte súbita, ou se tem risco de efeito colateral grave e ele não entrar, eu acho super aceitável. Então, vou checar a adrenal, vou checar alguns exames, polissonografia, vou checar a avaliação cotorrina, vou checar algumas coisas antes de entrar com hormônio de crescimento. Eu acho que é um médico ótimo, que bom, isso precisa ser feito, todo mundo precisa fazer, de checar segurança de entrar com hormônio de crescimento. Porém, se não entrou porque ele não acha que está, porque está crescendo bem, então não tem problema, nesse caso é importante conversar com o médico, do tipo, olha, possivelmente meu filho não tenha deficiência de hormônio de crescimento, porém, o paciente com Prader, mesmo sem deficiência, tem benefício. Podemos tentar? Se o médico não está a fim de dialogar, nesse caso eu concordo que precisa trocar de médico. Trocar. Porque é importante a gente ter essa troca, conversar. O paciente tem que Uhum, falar e o médico também tem que ouvir e também falar. Então, uhum. eu E acho que até é importante dialogar. Uhum. dialogar com uma equipe médica, com você, com a doutora Ruth, com os outros médicos endocrinologistas que atendem pessoas com a síndrome com mais frequência. É, Uhum. a Aline, ela falou assim, o meu filho não se automutila, mas quando Uhum. tem casquinha, ele tira. A gente não tem muita solução, né? Existem alguns medicamentos assim oleosos que a gente tenta colocar para tentar fazer com que a pessoa escorregue um pouco a mão, ou barreiras físicas. Mas como você Uhum. falou, acho que não tem, né, uma receita mágica para isso. É que assim, automutilação realmente não tem um limite de a partir daqui a automutilação, menos do que isso é. Porque até aí tem muita gente que rói unha e a gente não vai chamar de automutilação, por exemplo. Uhum, Porém, se é uma coisa pontual, que não tem risco, que não vai fazer infecção, tipo, aconteceu e tem uma coisa só. Eu acho que nesse caso o band-aid conversa funciona mesmo. uhum, Porém, é alguma coisa que é, assim, é fora do controle dele, tem várias feridas, ferida que, tipo, tá há 3 meses sem cicatrizar, daí eu acho que precisa talvez considerar, mesmo que seja só um, mas é uma cicatriz, uma ferida que não cicatriza há 3 meses, talvez precisa de uma medicação, nem que seja só por aquele período, para uhum. cicatrizar, daí para. Uhum, ótimo, ótimo você ter chamado a atenção. É, Dani, como faço para ter esse livreto? Então, o site da associação www.spwbrasil.com.br, logo na primeira página, na home, tem lá vários arquivos para você fazer download. Tem material informativo sobre educação, sobre as fases escolares, acadêmicas. Tem muito material, então podem fazer download lá gratuito. É, ele fala, a Aline também comentou que ele fala muito, ele tem menos idade que a Valentina e fala muitas palavras pesadas, cheias de mágoa e rancor, quando tem essas crises de raiva que eu comentei. É, é ruim para a mãe ouvir isso, né? Eu também, Aline, não sei se você está aqui ainda, mas eu Uhum. também já escutei coisas muito ruins de eu não quero morar mais aqui, eu quero outra família. E até a gente escuta mães relatando casos de agressão com faca, da Uhum. pessoa bater mesmo na mãe. É uma questão muito, muito grave. Eu me solidarizo inteiramente. E cada dia é um dia. A gente tem dias maravilhosos e a gente tem dias muito difíceis, né, doutora? Uhum. Sim. Nossa, e realmente é uma situação muito difícil que a gente nem sempre a gente tem uma solução. Então, então nessa situação, toma esse remédio que resolve nem sempre, né? Mas em casos realmente de risco a si mesmo ou a risco a terceiros, realmente vale a pena conversar com um psiquiatra para ver se de repente consegue amenizar algumas crises para a gente conseguir conversar, né? Porque a ideia de medicamento nunca é do tipo tira e resolve, mas é vamos tentar amenizar para ter espaço para a gente dialogar com a criança. Então, em alguns casos, realmente precisa de um acompanhamento mesmo, de um Uhum. especialista psiquiátrico. A Geralda colocou aqui, eu coloco o Samuel no cantinho do pensamento e mando ele catar tudo que ele derrubou. Muito bem, Geralda. Geralda é dura na queda. Eu também peço para a Vale catar as coisas. Ela faz assim, tá bom, com uma boa vontade. E aqui, ó, com certeza mude o médico, escolhe o nosso trio maravilhoso de São Paulo.
Fala, doutora, desculpa interromper. Não, a única coisa que eu peço também desses castigos que podem acontecer é uma coisa ou outra do tipo, não, agora não vou conversar com você, a gente vai cada uma num canto respirar fundo, daqui a pouco a gente conversa, ou você ficar nesse canto até a mamãe se acalmar, a gente conversa de novo, acontece. A única coisa que eu peço é que, principalmente com pacientes com SPW, ser períodos curtos, né? Porque a concentração da criança já é um pouco menor, então criança de 5 anos tem uma concentração menor do que uma criança de 15, por exemplo. Então, assim, se a gente deixar 20, 30 minutos no cantinho de castigo, às vezes a criança já não sabe mais nem por que que ela tá lá, e daí já é hora de ela começar a se cutucar porque ela ficou mais ansiosa. Então, fazer Uhum. períodos curtos de 3 minutos, 5 minutos, e muitas vezes com algum alarme ou alguma regra visual. Então, a gente vai ficar no cantinho até tocar esse alarme, né? Tocou o alarme, a gente volta, vai dar um abraço e conversar sobre o que aconteceu, né? Então, muitas vezes tem uma regra clara de até quando eu vou ficar lá. Então, não é ad eterno, não sei, porque nem sempre a criança consegue ler o relógio, então não sabe até quanto tempo ela vai ficar. Então, Uhum. ter alguma coisa visual ou algum aviso sonoro que, olha, quando apitar, a gente vai voltar e abraçar e tentar resolver o problema. Então, ser um Uhum. período curto e ter alguma regra clara de quando que vai acabar aquele momento de castigo ou no cantinho do pensamento. Ótima dica. As regras claras funcionam muito e os limites de tempo também, porque por conta da ansiedade, sempre eles precisam saber tudo o que vai acontecer, até quando. Então é muito importante isso mesmo. E pontuar, olha, doutor J. Antônio, que orgulho de poder aprender um pouco mais com Simone e Ito. Nós também estamos muito orgulhosos aqui, com uma gratidão imensa. E pontuar também que, além, é uma, de toda, eu sempre pontuo isso porque é algo muito importante na minha vida, tanto a questão do trabalho como a sobrecarga materna, já temos 1 hora de live, quanto essa questão de a gente ter de se informar, porque eu acho que quanto mais a gente se informa, mais o prognóstico, né, da criança, mais a evolução da criança, ela é bem Uhum. sucedida, porque a gente, como você mesmo falou, a gente consegue antecipar todo o processo. Pode ser que nossos filhos não tenham o que está escrito na literatura, mas se eles tiverem, a gente já sabe um pouco, né? Às vezes a gente não tem um manual de como lidar, mas a gente já escuta o que pode fazer, a gente ter essa ferramenta para poder entregar. E tudo isso pontuado, além de ter bom humor, com afeto, Sim. porque é exatamente aquilo que você chamou a atenção. O cérebro é diferente. Então, tudo que é feito não é às vezes por vontade, por raiva, por birra. A raiva, a birra, a vontade, o desejo, a contrariedade são consequência de algo que não tem, de algo que não funciona, de algo que é diferente da nossa visão de mundo. E como a gente sempre diz que os filhos com deficiência, eles fazem com que a gente se modifique e cresça absurdamente e que tenha um amor absurdo, está na hora sempre da gente mostrar isso nos momentos difíceis, né? Não é fácil, porque a gente perde a paciência, a gente vive no limite, como eles também, mas a gente também precisa se colocar no lugar deles, né? Que está num corpo que às vezes não funciona direito, que eles perdem a paciência, porque não está bem, né? Eles percebem que não está legal. Uhum. E é isso, doutora, faça suas finalizações, porque se fosse por mim a gente ficava muito tempo mesmo, porque essa troca de informação é preciosa. Você é um doce de pessoa. Olha, li vários elogios aqui, a sua, a sua, a sua calma, a sua maneira de explicar. Olha aqui, ó, a doutora Simone é um amor de pessoa. Saudade e sucesso a você. Vanessa Rosati. Sim. Ai, obrigada pelo carinho. Realmente eu tenho muito carinho pelos meus pacientes e pelas famílias, né? Porque, na verdade, todos somos um time. Não só o time da parte da equipe médica, a equipe da multi, mas assim, a família também, a gente faz parte todo de um time, do time SPW, para a gente conseguir cuidar melhor dos nossos pequenos, né? Obrigado muito pelo carinho. E assim, espero muito no futuro a gente ter mais respostas, né? Que a gente aprenda cada vez mais com eles e que apesar de não ter receitas de bolo, né? Porque cada criança é uma criança, é diferente, como a Latice falou também, eu acho que todo mundo vai sempre repetir a mesma coisa, cada criança é uma criança diferente, mas a gente tenta ver sempre alguma forma que a gente consiga lidar com mais carinho, com mais amor, menos trauma,
Uhum. Então, sinto muito não conseguir dar todas as respostas. Muitas respostas vão estar em aberto e a gente vai descobrindo para cada um uma resposta diferente. Mas espero poder descobrir junto todas essas respostas. Ai, mas olha, só essa sua dedicação, essa sua boa vontade em debruçar esse tempo de conhecimento, de estudo em benefício das famílias já é muito importante para todos nós. Olha, eu agradeço muitíssimo o seu tempo, agradeço a disponibilidade novamente, esse compartilhamento de informações, agradeço a todas as famílias que estão aqui também em busca de respostas e de conhecimento, e a gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho uma troca, e como você disse, tomara que num futuro próximo a gente tenha mais respostas, mais medicamentos simples, né, menos agressivos e que a gente consiga viver nesse mundo ideal, que a gente sempre começa as lives num cenário ideal. Tá bom, doutora? Então tá, muito obrigada. Obrigada a todos. Tá ótimo. Boa noite a todos. Vamos encerrar por aqui. Muito obrigada e a gente se vê amanhã numa live sobre aba. Olha que interessante, né? Ótimo. Aí depois a gente vai continuar as faixas etárias com a doutora Ruth também. A gente está fazendo um intensivão nesse mês de conscientização da síndrome de Prader-Willi. Muito obrigada a todos, muito obrigada a você novamente. Até amanhã, gente. Boa Até. noite. Tchau, tchau. Tchau.